Então quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos, né? Obrigado pela presença de cada um de vocês que está aqui na igreja, que se reúne no lar do irmão Devanil e da irmã Jeane, né? No Novo Testamento o apóstolo Paulo mencionava algumas igrejas que se reuniam no lar de alguns irmãos, como Áquila e Priscila, né? Amém. Eu fico feliz em poder estar aqui nesta igreja que está se reunindo hoje no lar do irmão Devanil e da irmã Priscila, e que muitos outros lares, da irmã Jeane, desculpe, né? A Priscila é a da Bíblia, mas que muitos lares essa mesma igreja invisível ela continue se reunindo. Amém? Nós vamos começar aqui um assunto muito importante da palavra de Deus, que ele, de certa forma, ele teve muito a ver comigo, eu creio que com vocês também, e com muitas das pessoas que estão nos assistindo agora. Tá bom? É um assunto que pode ser chocante, que pode causar um impacto na nossa mente, mas eu peço a vocês que tenham um pouco de racionalidade em alguns momentos, de até mesmo equilíbrio emocional, né? Para não se deixar escandalizar ou abalar com algumas coisas que veremos aqui hoje. Mas que tudo isso serve em primeiro lugar para nós. E que se as pessoas que também tiverem o mesmo objetivo de enxergarem, que isso sirva para elas também. Tá certo, irmãos? Amém. Como vocês podem ver, o título da nossa palestra, podemos dizer assim, é Eu Era Cego, Agora Vejo. Ela está baseada no Evangelho de João, no capítulo 9. Vamos abrir então a palavra de Deus? Eu abri aqui em cima, irmãos, no capítulo 8. Vou só apenas acrescentar uma página à frente. E esse é um capítulo que fala sobre a cura de um cego de nascença. Ele diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam eles, pois, como se te abriram os olhos, né? Verso 11. Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era que dia, irmãos? Sábado. Era sábado esse dia. Verso 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como vira? E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo:
É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Ou seja, estava perguntando para eles: vocês são surdos? Eu sou cego, vocês são surdos? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Agora, até chacotou deles agora. Chacotou agora. E mexeu e brincou com eles. O Paulo cego, Deus bofeteado. E no verso 28 continua dizendo: então o injuriaram. Lembra de Mateus 5, verso 13? Quando vos injuriarem, os perseguirem. E aqui os líderes injuriaram aquele cego. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha que argumento, irmãos, poderoso. Acabou com eles. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Algumas traduções, irmãos, aqui traz filho do homem, tá? Mas o correto é filho de Deus. Crês tu no Filho de Deus? Na minha está até em vermelho. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E o último verso, irmãos: disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Essa foi a leitura, irmãos, do texto aqui da nossa apresentação, né? E antes de prosseguir nessa palestra, como é um tema que assim pode aflorar as nossas emoções e mexer com até a nossa razão, eu peço que vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, anote aí, no final nós vamos dar oportunidade para perguntas ou para participações a mais, né? Para que a gente consiga seguir a linha de raciocínio da palestra aqui, tá bom? Amém. Então, eu quero propor aqui uma pergunta. Nós poderíamos aqui demorar muito tempo só aplicando esse texto à nossa situação atual, tá? E você que está assistindo aí também poderia fazer isso. Talvez você até lembra e comparou essa história com a sua em algum momento, se você já enxerga. Mas talvez os que ainda não enxergam não conseguirão fazer isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmãos, para a gente refletir. Qual cegueira é mais perigosa? Essa aqui, ó, da foto? Um cego normal, que usa uma bengalinha, que precisa se orientar por uma calçada aí com alto relevo, né? O cego físico? Ou é esses cegos aqui?
Com certeza nós sabemos que a cegueira espiritual, ela é bem mais perigosa. E ali nessa história, nós vimos o seguinte: quem era mais cego? O cego de nascença ou os fariseus? O que vocês acham? Os fariseus, com certeza. Muito bem. Por quê? Porque eles sabiam que aquele jovem era cego de nascença e tinha sido curado. E o cego de nascença, ele tinha deixado de ser cego. Agora ele já enxergava. E aqueles líderes religiosos continuaram sendo cegos. E ainda estavam bloqueando a visão de muitas pessoas que queriam acreditar na verdade e enxergar claramente o que se passava e quem era o Messias, quem era o Filho de Deus. E nessa história aqui, como nós vimos, aquele homem passou a crer que Jesus era o Filho de Deus quando? Quando ele estava sob a influência dos líderes religiosos ou após ele ter sido expulso? Com certeza após ele ter sido expulso, né? Sim. Hoje muitos podem entender isso antes de serem expulsos. Muitas igrejas hoje elas estão expulsando aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus e que creem nisso. Eu fui um deles. Vocês que estão aqui também passaram por isso, outros vão passar, né? E eu vou mostrar aqui, irmãos, coisas tristes que têm acontecido, tá? Que tem mostrado que os líderes atuais, especialmente da religião a qual nós frequentávamos, os templos aos quais nós assiduamente estávamos lá, diariamente, a cada sábado também, finais de semana, domingo, semanas de oração, semanas de revivamento, toda aquela influência que nós tivemos, muitos de nós estávamos cegos. Assim como aquele cego de nascença, que depois que ele passou a enxergar, ele foi o quê? Expulso da sinagoga, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E nós vamos ver por que hoje essas expulsões estão acontecendo na igreja, tá bom? Por exemplo, esse livro, o livro A Trindade, ele, como vocês percebem ali, eu tenho aqui em minhas mãos também um exemplar, ele diz, ele insinua que Deus não poderia ser de fato Pai e nem Jesus Cristo ser Filho, porque então o Espírito Santo teria que ser a mãe. Olha o absurdo que eles insinuam. Vou ler o texto aqui para vocês. Outra importante consideração envolve o modo como interpretamos a Bíblia. A questão diz respeito se devemos interpretar certas passagens de modo literal ou dar-lhes um tratamento mais figurado. Vamos tentar ilustrar o ponto da seguinte forma. Quando nos referimos a Jesus como Filho e frequentemente falamos da primeira pessoa da divindade como Pai, estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal a estes termos? Olha a tática que eles usam a dúvida. Esses dias eu descobri, irmãos, assistindo um vídeo na internet de um geofísico explicando como se formam os pensamentos e como bloquear certos pensamentos. E ele revelou o seguinte, que existem duas táticas que nós devemos usar. A pergunta e a afirmação. Primeiro você lança uma pergunta para causar dúvida. E depois você lança uma afirmação e assim você consegue, de forma massiva, entrar na mente das pessoas. Porque a dúvida, ela trabalha na nossa mente como uma gavetinha aberta. Você abre a sua mente com a dúvida e a afirmação é o conteúdo que vai ser colocado nessa gavetinha. Então, os pensamentos, tanto aqueles com os quais nós devemos lutar, tanto como aqueles aos quais nós também devemos trabalhar, porque nós podemos também usar isso a favor da verdade e não contra. Eles funcionam dessa forma. E eles usaram essa técnica aqui no livro A Trindade. Eles fazem essa pergunta, não seria mais apropriado? Não seria, eles não afirmam. Por quê? Justamente porque eles sabem que não é assim. Eles sabem que não é desse jeito. Então eles lançam uma dúvida, né? Não seria mais apropriado falarmos da primeira pessoa da divindade como Pai? Estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal a esses termos? Aí eles vêm agora com a proposta, mas uma proposta em forma de pergunta. Olha,
Ou seria mais apropriado interpretá-los de um modo mais metafórico, Simbólico. Né? simbólico, que focalize alguns aspectos seletivos da filiação e da paternidade? E outra interrogação. Por exemplo, se alguém pretende dar um sentido totalmente literal à expressão pai, deveria isso significar que também precisa existir uma eterna e celestial Mãe de Deus? Talvez o Espírito Santo? Quantas afirmações vocês viram aqui? Nenhuma, só pergunta. 4 perguntas para embaralhar a mente das pessoas. As afirmações elas estão à frente, tá? As pessoas que podem ler depois, eu já li, estudei esse livro de capa a capa, refutei todas as afirmações deles com a Bíblia e com o Espírito de Profecia. E as pessoas que entendem essas técnicas conseguem perceber como eles trabalham. Isso aqui parece um pouco com o que nós vimos no capítulo 9 de João. As perguntas que os fariseus fizeram. Mas é isso mesmo? Mas ele era cego? Vamos chamar a mãe dele para saber, realmente o seu filho era cego? Sim, mas como ele foi curado? Não sei, pergunta para ele. Olha quantos questionamentos, meus amados, que foram colocados. E aí depois de colher o depoimento dele, antes de colher o dos pais, não se dando por satisfeito, eles voltam a tentar extrair alguma coisa dele próprio. Quando ele fala aquelas coisas e eles se iram, eles se enfurecem. E essa fúria ela acontece hoje da mesma forma, irmãos. Quantos de nós não temos enfrentado fúrias de líderes religiosos, de pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não defendendo a verdade, mas fazendo perguntas, fazendo divagações, fazendo afirmações talvez mancas, né, que não são completas, para poder desviar as pessoas da verdade. Tá certo? Então agora nós vamos ver documentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que vem mostrando que eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. E esse é o objetivo daquela declaração do livro. Exatamente, do livro A Trindade. Colocar dúvida e dizer para as pessoas que Jesus não é o Filho de Deus. Isso. Então aqui esse autor aqui, Gerhard, ele escreveu um artigo aí, The Trinity in Scripture, né, a Trindade nas Escrituras, e ele diz o seguinte, ó, a filiação de Jesus, no entanto, não é ontológica. A palavra ontológica significa não é real, mas funcional no plano de salvação de cada membro da Trindade. Cada um aceitou um papel particular. Então, esse autor ele diz que Jesus ele não é realmente o Filho de Deus. Ele é o quê? Ele assumiu um papel como filho, assim como Deus assumiu um papel como Pai, e o Espírito Santo assumiu um papel como Espírito Santo. Nem eles creem realmente na Trindade, irmãos, porque se eles realmente crescem, eles não inventariam esse negócio de papel. Porque como que um Deus absoluto vai assumir um papel, uma função que não significa praticamente nada do que essa função representa? Se Deus não é o Pai de Jesus, por que ele assumiu esse papel, né? O outro texto, meus irmãos, que afirma, um texto de um periódico oficial da Igreja Adventista que afirma que isso é uma função, etc e tal, é esse aí que vocês podem ver na tela agora, né? Hoje a Igreja Adventista nega que Jesus é o Filho de Deus. A relação pai-filho na divindade deve ser entendida em um sentido metafórico, não no sentido literal. Max Hatton entendendo a Trindade. O que significa metáfora? A referência, a metáfora é algo simbólico, né? E esse da Revista Adventista. Um plano de salvação foi englobado no pacto feito pelas 3 pessoas da divindade para erradicar o pecado e rebelião do universo e para restaurar a harmonia e paz. Um dos seres divinos aceitou o papel de pai, outro o papel de filho. Revista Adventista, 31 de outubro de 1996. Então nós percebemos, meus queridos, que isso já está acontecendo há algum tempo na história da Igreja Adventista. Negar que Jesus é o Filho de Deus. E isso é muito grave, tá? Lá na primeira epístola de João, especialmente ali no capítulo 2, também no capítulo 4, nós não vamos ler para não tomar tempo, mas lá fala claramente sobre o perigo de negar que Jesus é o Filho de Deus, porque a salvação está envolvida nisso, tá bom? Então eu quero
que nós leiamos agora esse texto aqui de Mateus 15, verso 14. Que diz assim, ó, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, meus amados, nós queremos cair na cova? Não. Com certeza não. Então, nós não podemos nos deixar guiar por essas afirmações. Tá bom, meus amados? Vamos para o próximo texto aqui, olha. Isaías 42, verso 14. Vocês podem abrir aí, se vocês quiserem. Isaías 42, verso 19, melhor dizendo. Esse é um texto, irmãos, que até então eu não havia me deparado com ele na Bíblia, mas fazendo a pesquisa para esse slide, eu vi a correlação que isso tem para nós nos dias de hoje. Olha só. Quem é cego senão o meu? Servo. Ou surdo como o meu? Mensageiro. O que aqueles fariseus eram? Cegos e surdos. O ex-cego que havia sido curado falou para eles e eles pareciam que estavam surdos, eles não queriam. Eu já falei com vocês, por que vocês querem ouvir de novo? Parecia que eles estavam surdos e cegos. Pareciam não, eles realmente estavam, né, meus amados? Porque a pior cegueira e surdez é a espiritual e não a física, né? Ou surdo como o meu mensageiro a quem envio. E quem é cego como que é? Perfeito. Perfeito. E cego como servo do Senhor. Tem homens, irmãos, que fisicamente eles estão o quê? Perfeitos. Eles têm todas as suas funções físicas funcionando o quê? Normalmente. Eles não têm defeito nenhum. Mas quem é cego, como que é perfeito? Aqui atrás está a resposta. O meu mensageiro. Né? E cego como servo do Senhor. Então os homens hoje que estão assumindo o papel de mensageiros de Deus, de servos do Senhor, eles estão cegos, meus amados. É perigoso confiar a direção da nossa alma a esses homens. Porque nós vamos ver mais adiante que eles vão levar muitas pessoas à destruição. Vamos para esse texto aqui, ó, de Mateus 23, 24 a 25. Diz assim: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Então, meus amados, os escribas e fariseus representavam quem naquela época? Os líderes religiosos judaicos. Quem representa hoje os líderes religiosos adventistas? Os pastores. Eles estão o quê? Eles estão coando o mosquito e engolindo o quê? Um camelo. Tá certo? Eles estão cheios de rapina e de quê? E de intemperança. Eles são hipócritas. Porque eles sabem a verdade, mas eles pregam a mentira. E isso eu tenho uma prova de uma experiência prática. E vários outros irmãos também têm essas experiências. De pastores que afirmaram claramente coisas que nós acreditamos como sendo a verdade, mas eles não pregavam isso de público, com desculpa de não abalar a fé da igreja, para que as pessoas não saíssem ali daquele convívio enganador. Isso é terrível, irmãos. Vamos para o próximo texto, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, de quem? Do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a cegueira, irmão, ela está relacionada com o quê? De acordo com esse texto aqui que nós vemos claramente. De acordo com a pessoa de Cristo, que é a imagem de Deus, a glória de Cristo. Qual que é a glória de Cristo, irmãos? De que Ele é Filho de Deus. De que Ele é a imagem de Deus. De que Ele é pleno em sua divindade. Mas a sua divindade não é o quê? Uma divindade de coigual com o Pai, de uma coeternidade no passado, mas uma divindade de natureza, de nascimento. Essa, de caráter, essa é que é a divindade que Jesus possui, uma divindade herdada do Pai por nascimento. Tá bom? Então, o Deus deste século, ele está cegando o entendimento de muitas pessoas para essa verdade. Nós vamos conferir aqui depois desse texto, daqui a alguns slides do livro Grande Conflito,
que isso se aplica diretamente aos líderes, aos pastores, aos professores de teologia, e nós vamos entender isso claramente, meus irmãos. São João 12:42 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Nele quem? Em Jesus. Muitos dos sacerdotes naquele tempo creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da... E eu digo a vocês, meus amados, que hoje isso está acontecendo novamente. Eu conheci um pastor que ele não acreditava na Trindade. Inclusive foi um pastor que estava na igreja bem na época que eu descobri a respeito deste assunto também. Não vou mencionar o nome, porque ele não me autorizou, né, e ele ainda trabalha na obra. Mas a verdade é que ele não acreditava na Trindade. Mas ele não confessava isso. Para quê? Para não ser expulso do ministério. Tá bom, meus amados? Então isso aqui está acontecendo até hoje. E também com membros leigos. Muitos creem, na verdade, mas eles não confessam isso na igreja, eles não pregam sobre isso, eles não questionam isso, para não ser o quê? Expulso da sinagoga. Entendeu, meus irmãos? Então, isso aqui é algo sério, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Se nós cremos realmente quem é Cristo, nós precisamos fazer o quê? Dar testemunho de quem é Jesus. Como nós vamos conhecer a Jesus e não vamos dar testemunho de quem é Jesus, das mudanças que ele fez na nossa vida? Isso é cristianismo? Não. Isso é outra coisa, menos cristianismo. Tá bom? Vamos para o próximo texto, Mateus 23, verso 15. Vem dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Irmãos, isso aqui é tão pesado, mas isso aqui é tão real ainda nos dias de hoje. Quanto se tem corrido aí para fazer convertidos, conversos? A palavra prosélito tem a ver com convertido, a pessoa que aceitou, né, algo que foi feito, um proselitismo, e hoje eles estão tentando proibir o proselitismo religioso, ou seja, defender doutrinas essenciais de cada religião. Eles estão proibindo isso. Mas o prosélito é aquela pessoa que aceita um determinado ensino, né? E hoje muito se corre por continentes, por países, para fazer um convertido. Mas depois que ele é feito, ele é o quê? Feito filho do inferno, 2 vezes mais do que quem? Do que quem o fez converso. Então esse é o perigo da pessoa que se submete à influência perniciosa de uma pessoa que está pregando contra a verdade, um líder religioso. O perigo dessa influência: a pessoa que aceita se torna 2 vezes mais filho do inferno do que ele. É sério, irmãos, isso. Vamos para o texto lá do grande conflito. Olha o que vem dizendo. Satanás se esforça constantemente para quê? Para chamar a atenção para os leigos? Não. Eu não sou formado em teologia, irmãos. Eu nunca recebi salário de associação, a menos quando eu trabalhava como obreiro bíblico, né? Eu quase fiz teologia, mas hoje eu entendo por que Deus não permitiu que eu fizesse teologia. Porque talvez hoje eu não estaria falando isso aqui que eu estou, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então olha o que a serva do Senhor diz aqui no grande conflito. Satanás se esforça constantemente para atrair atenção para o homem em lugar de Deus. Mas que homem é esse? Um homem comum como nós? Não. Induz o povo a olhar para os bispos. Aqui está incluída a Igreja Católica e as outras que aceitam essa nomenclatura de bispo, como universal, enfim. Pastores, professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras, por quem? Por si mesmo. Aprender por si mesmo para aprender o seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. E é isso que está acontecendo hoje, meus irmãos. Hoje, a liderança da igreja influencia na pessoa dos seus pastores e presidentes de associações e etc e tal, e anciãos, enfim. Elas influenciam os membros de acordo com a vontade de quem? De Deus? Não, de Satanás. Aqui fala que Satanás quer colocar a atenção para o homem em lugar de Deus,
Quando se faz uma pergunta difícil hoje da Bíblia, irmãos, nós fazemos a pergunta para Deus e vamos às Escrituras, ou nós fazemos a pergunta para Leandro Quadros, para Ivan Saraiva, para o pastor da minha igreja, para um pastor que tem mais conhecimento daquele assunto, um pastor que fez doutorado em divindade, como os homens que escreveram esse livro A Trindade. Nós fazemos perguntas para quem? Para Deus ou para eles? Muitas vezes as perguntas são feitas para eles. E é isso que Satanás quer, meus irmãos. O sistema ele está acontecendo justamente como ele proveu que acontecesse. Mas nós queremos romper, né, meus irmãos, com esse sistema. Amém. Por isso nós vamos ver aqui um vídeo que vem tratando a respeito deste assunto. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês e aqueles que estão em casa também vão poder ver esse vídeo da influência da liderança da igreja aplicada a todos esses textos que nós vimos aqui e alguns que nós vamos ver depois, tá bom? Assista então esse vídeo. E apresentar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, eu gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Já tinha visto isso, meu Maurinho? Presta Padre atenção no José absurdo que você vai Vitton, ver aí. representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontalho, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Esses líderes religiosos têm atuado em São Paulo, especialmente na defesa da liberdade religiosa. E nós agradecemos a cada um deles por estarem aqui conosco nesta tarde, para, de uma maneira muito especial, para manifestação pública diante das autoridades, diante do povo de São Paulo, com um desejo de preservar a liberdade religiosa em nosso Brasil. Não fazendo nada saudação muito escondidas. especial a cada um deles,
Nós iremos fazer uma pequena homenagem, entregando a Só cada não um enxerga quem é deles cego. Vou uma falar isso na lembrança continuação da palestra. deste segundo Festival Mundial de Liberdade Religiosa, e convidamos as nossas autoridades, por gentileza, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, sim, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Internacional, uma lembrança do nosso Festival Mundial. Eu gostaria de destacar, para representar todo o grupo, Dom Júlio pudesse vir à frente e também Gregory pudesse come in. Yes. Gregory Clark, da Igreja Mormon, ele também é um companheiro especial porque nos ajudou de modo muito carinhoso durante essa semana, trazendo algumas autoridades, e juntos organizamos alguns eventos que realizamos nesta semana. Você pode dar uma saudação a este povo em português ou em portunhol, não tem problema. Bueno, es un honor y placer de estar con vocês hoje e obrigado por essa oportunidade. Isso da Igreja Mormon. Olha o povo aplaudindo, a saudação do povo. Presta atenção nesses detalhes. E com Depois eu vou citar um texto que encaixa direitinho com tudo isso que está acontecendo aí. representante Dom Júlio, que é o bispo auxiliar aqui das cidades da Arquidiocese de São Paulo, e tem uma palavrinha também para todos nós. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor As Jesus Cristo. bandeirinhas. Trago a saudação do arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer a todos vocês que estão neste evento. Liberdade religiosa, o que é? Todos nós nos perguntamos, o que é que dá valor, sentido Maurício, isso à aí, minha vida? O que pra me surpresa ajuda sua, passou a na Novo enfrentar Tempo, ao as vivo, no momento que estava acontecendo. dificuldades, as dores, os sofrimentos? O que me abre os olhos para a esperança? O que me faz viver, não apenas sobreviver? Muitos respondem a estas perguntas com a religião. A religião é de fato a expressão e a resposta a estas perguntas fundamentais de todo ser humano. Liberdade religiosa significa liberdade de a gente buscar estas respostas. Liberdade religiosa significa a liberdade de poder abraçar aquilo que dá sentido à vida da gente, reconhecer aquilo que nos ajuda a viver como seres humanos. Não, você percebe que o católico foi o que deu mais tempo. Percebe esse detalhe. Partilhar essa experiência com os outros. Viva a liberdade religiosa! Só nós que não temos liberdade temos que ser expulsos das igrejas. Gostaria de pedir. Não, pelo contrário. Nós temos a verdadeira liberdade. Quando eles nos expulsam, eles estão nos dando a liberdade verdadeira. Porque a prisão é estar lá dentro. Por favor, uma palavrinha bem rápida. Eu vou segurar o microfone para você não ficar bem rápido, isso é bem desejoso de rápido. falar muito, tá bem? Rapidamente, uma saudação ao nosso povo. Namastê, boa tarde. Muito feliz de estar aqui Nem solto o e microfone pensando pra ele. que para ter liberdade É hilário, religiosa, o mais importante é falar Sabe o que é isso aqui? coincidências e não Meia, as diferenças. meia. As coincidências Final da besta. universais dos eternos princípios religiosos. Quem fazia muito isso daqui era o líder dos Beatles. Uma saudação a Já viu a todos foto? esses que representam de Olha uma os maneira seis. muito especial. Os seis, Matriz outros Africana seis, também, outros por seis. gentileza, vem aqui à frente, nos ajude falando alguma coisa. Tem sido uma Presta atenção no que essa mulher vai na falar, defesa ela é da da liberdade macumbaria, religiosa, do Fórum Candomblé. Interreligioso, tem atuado, a Maria Aparecida tem atuado firmemente nesta área, e nós agradecemos por estar aqui nessa tarde. Por favor, um minutinho. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, umbandistas, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque Deus, há vários caminhos que nos levam até a Deus. E isso é que é importante, é conhecer essa liberdade religiosa e praticar essa liberdade. Meu muito obrigado. Uma saudação a todo este grupo que tem defendido, tem trabalhado na defesa da liberdade. Muito obrigado. Saudação. Presta atenção nessa palavra, saudação e as bandeirinhas. Se sentar e estar Presta aqui muita atenção assistindo o nosso programa, compartilhando a liberdade religiosa. Tá acabando o vídeo já.
Então, meus irmãos, foi duro ver esse vídeo, duro ver a condição que o mundo está, mas é profético, meus irmãos. O pior que a nossa igreja está. Pior que a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está envolvida e está liderando isso, está encabeçando. A igreja a qual Deus levantou. Exatamente. O estandarte da verdade. Exatamente. Mas tudo isso, irmãos, Apostasia. a história ela está apenas se repetindo. Olha esse texto aqui que interessante. Ó. Vamos ler juntos esse texto aqui para nós entendermos o que se passou ali. E os líderes religiosos e fariseus, essa parte aqui eu acrescentei por causa do contexto, né, de Mateus 23, 5 a 7. E os líderes religiosos, os fariseus, fazem todas as obras a fim de que, eu deixei até grifado, irmãos, a fim de que? Serem vistos pelos homens. O que vocês viram no vídeo? Visto pelos homens. Visto pelos homens. Olha só. Pois trazem lábios filactérios, alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Quem é que senta lá na frente na plataforma, irmãos? Os pastores, os anciãos, só os cabeças, né? Ó, as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações aonde? Saudações. O que nós vimos naquele vídeo? Saudações. O pastor adventista pedindo uma saudação para quem? Para aqueles líderes religiosos que estavam ali em um evento ecumênico, unidos, falsamente promovendo a liberdade religiosa. Mas eles não estavam promovendo a liberdade religiosa, estavam promovendo a escravidão religiosa. Porque agora eu quero que vocês entendam. Quem estava promovendo a liberdade religiosa na história de João 9 que nós vimos? Jesus ou os fariseus? Quem estava promovendo a liberdade religiosa? Jesus ou os pastores da época? Os pastores da época estavam promovendo a escravidão religiosa. Porque quem não entrasse na deles, quem não aceitasse a deles, era o quê? Expulso. O cego, ele foi liberto quando? Quando ele foi expulso. Quando ele foi expulso da sinagoga, ele passou a ser livre, porque agora ele podia acreditar em Jesus. E quem liberta? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Então quem liberta, meus amados, é Jesus, e não os líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles escravizam. Filho do homem vos Libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém? Então, eles adoram as saudações, irmãos, nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Mestres. que significa o quê? Mestre. Tá aí, ó, São Mateus 23, 5 a 7. Observação, nesse vídeo ficou claro, os líderes religiosos sendo saudados na praça do Anhangabaú, em São Paulo. Aquele evento lá foi organizado numa das praças mais famosas de São Paulo, que acontece também eventos de Réveillon, de todos os tipos de eventos, até seculares do mundo, acontece naquela praça. E esse evento aí, que foi um evento a nível mundial, segundo encontro mundial de liberdade religiosa, organizado e transmitido na TV Novo Tempo, foi aí então promovido pela própria Igreja Adventista, que ama saudações nas praças, que ama ser visto pelos homens, que faz as boas obras e mostra lá no canal Novo Tempo. Olha aqui, ó, o tanto de caridade que nós fizemos, o tanto de cesta básica que nós distribuímos, o tanto disso que nós fizemos. Jesus disse assim, as pessoas que fazem isso já receberam o seu galardão. Quando fizer a sua obra, a sua esmola, que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda, para que só o Pai saiba. E assim será recompensado quando? Na ressurreição dos justos. Mas hoje eles fazem tudo para ser visto pelos homens. Tá bom, meus amados? Aqui um outro exemplo. O que vocês estão vendo nessa foto? Olha que interessante. Aqui tem o quê? Aqui tem algumas pessoas, não é isso? Seres humanos, tá? Em pé. E aqui mais abaixo nós vemos o quê? Imagem de escultura. Imagem de escultura. Essa daqui se parece com o quê? Com Jesus. Com Jesus. Né? Com Jesus. Aqui é uma ilustração de uma mãe com uma criancinha. Tipo a mãe caminhando a criança para Jesus. E aqui os pastores. Vocês reconhecem quem são esses pastores? Quem é esse pastor aqui careca? Presidente da Associação Geral. Presidente da Associação Geral, Ted Wilson. Esse aqui do lado, ele é o reitor
dos 3 campi do NASP. O nome dele é Euler Pereira Bahia. Vamos dar nome aos bois, né? E esse aqui é o pastor Ayrton Keller, que é o presidente da... Vocês viram no vídeo mostrando. Mostrou ele, mostrou... Esse aqui não mostrou, mas mostrou o Ted Wilson. E o Ayrton Keller é o presidente da sul-americano para a Igreja Adventista na América do Sul, onde a sede é lá em Brasília, né? Então esses homens estavam aqui em um evento oficial da igreja, lá no NASP, campus no qual eu trabalhei, mas após eu sair de lá, eu fiquei 10 anos no NASP. Após eu sair de lá, isso foi feito no ano de 2015, eu saí de lá em 2013, tá bom? Foi feito aqui essa praça, chamada Praça Dr. Milton Afonso, tá? E fizeram aí essas esculturas. Agora eu pergunto para vocês, tem alguma coisa muito errada aqui ou não tem? Vocês acham que isso daqui está sendo mostrado nas igrejas, para o povo, para que as pessoas tenham ciência disso? Isso saiu na Igreja Adventista, na Revista Adventista. Está aqui a fonte, ó, Revista Adventista, Culto de Gratidão celebra os 100 anos do UNASP, tá? 100 anos. E em 2015, o UNASP completou 100 anos. E aí, em comemoração aos 100 anos, irmãos, ao invés deles fazerem somente um culto de gratidão, como eles fizeram também uma escultura. Mas para quê? Para obedecer ao que Deus havia dito? Ou para outros objetivos? Tá? Vamos entender um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Aqui nessa outra imagem, que é um pouco até mais clara, mostra aí claramente o presidente aí no centro. O Jesus de escultura de um lado, o presidente da IASD no centro, e aqui do lado é um pastor Luiz, se eu não me engano o nome dele é Luiz, e ele era, no momento ali, ele era o presidente da Associação Paulista Sul da IASD, né? Tirando uma foto com quem? Com a imagem de escultura de Jesus, tirando foto. Agora eu pergunto, por que eles tiraram foto? Por que eles tiraram foto? Se é realmente só vamos dizer assim, uma homenagem a Jesus, que é o educador, que a mãe leva ali a criancinha para Jesus, que ele é o verdadeiro educador, por que não só fez? Irmão, são muitas questões contraditórias. Na realidade não era nem para fazer imagem nenhuma. Porque nós vamos ver um pouco para frente o que diz a palavra de Deus. E nós já sabemos, né? Mas além de fazer, eles aí então estavam tirando foto sentado do lado desse... Vocês sabem por que isso aqui aconteceu? Vou explicar para vocês. A palavra de Deus vai explicar melhor dizendo. Eu não. Porque eu não sou autoridade em nada. A nossa autoridade, irmãos, é essa aqui, ó. A nossa autoridade é a palavra de Deus. E não esses homens aí, tá? A palavra de Deus vai explicar para nós e para você que assiste aí, por que esses homens tiraram foto com Jesus de escultura ali do lado. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Abre aí em Salmos 135, 15 e 18. Vamos abrir. Vamos ler na nossa própria Bíblia. Salmos 135, melhor dizendo, verso 15 a 18. Vamos ver o que... Ali tem uma maldição, irmãos. Vamos ver que maldição é essa. Tá bom? Pode ler? Tá ali. Vamos ver que maldição é essa. Pode ler o texto. Os ídolos das nações são de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não veem. Pode ser o 17? Até o 18. Até o 18. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiração em sua boca. Semelhante a eles se tornem-se os que os fazem, e todos os que confiam neles. Irmão, eu fiz questão de grifar aqui, ó. Presta atenção agora na tela. Ó, tem olhos, mas não veem. Tem olhos, mas não veem. Semelhantes a eles se tornem quem? Quem os fazem. Então, esse texto prova ou não prova que os líderes estão cegos? Sim. Isso aqui é uma maldição, irmãos. Aqueles que fazem imagem de escultura se tornam como ela. Perecerão. E esses homens da liderança da nossa igreja que fizeram isso, eu digo nossa porque eu me creio como verdadeiro adventista. O adventista que crê na volta de Jesus, que guarda o sábado e que crê na mensagem que foi confiada a essa igreja desde o início. Amém.
Por mais que eles queiram dizer que nós somos dissidentes, que nós não somos adventistas, que nós somos fanáticos, que nós somos isso e aquilo, Somos restauradores. na realidade nós estamos mostrando a verdade e sendo restauradores e chamando a igreja ao arrependimento, porque esses homens ainda existe esperança de salvação para eles, mas se eles se arrependerem. Nós não estamos aqui colocando eles no inferno, dizendo que eles estão perdidos, não. Mas o texto aqui é claro em dizer que eles estão o quê? Cegos. E a cegueira, ela pode ser curada ou não pode, irmãos? Pode. Eu fui curado dessa cegueira, eu já defendia o erro dentro da instituição, meus amados, e Deus me libertou. Mas isso pode acontecer também com aqueles que se submetem ao poder de Deus e à atuação de Deus em nossa vida. Então, para finalizar, para concluir, meus amados, tem essa pergunta aí: o que fazer? Diante de tudo isso, e muito mais poderia ser abordado aqui nessa palestra, mas o tempo não nos permite. Temos material aí disponível, né? Vocês podem assistir os nossos materiais, tanto de vídeos quanto de folhetos, de publicações, para entender um pouco mais sobre tudo que está envolvido nisso. Mas uma pergunta simples aqui para a nossa reflexão: o que fazer diante de tudo isso? Nós queremos nos tornar cegos como os homens que fazem imagem de escultura, porque nós vimos no texto que semelhante a eles se tornem todos os que os fazem e aqueles que os servem. Tá certo? Nós queremos ser semelhantes a esses homens cegos? Não. Creio que não, né? Então o que nós precisamos fazer? A primeira pergunta, que muitas pessoas têm aí essa dúvida: sair da igreja? Em Hebreus 10, 25, vem dizer que nós devemos congregar. Ainda mais quando vemos que o dia se aproxima, né? Que o fim dos tempos se aproxima. Em São Mateus 18, verso 20, vem dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome de quem? De Jesus ou de uma trindade? De Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não em nome do pastor tal, em nome da igreja tal, em nome da trindade. Jesus que não é uma estátua. Em Jesus que não é uma estátua, em Jesus que é o Filho de Deus, o verdadeiro Jesus. Onde estiver 2 ou 3, como nós estamos aqui hoje, mais de 2, mais de 3, graças a Deus, aonde esses estiverem, Jesus estará ali Em espírito. em espírito. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Ele Então, respeita. é certo sairmos da igreja? Não vou responder e não quero que ninguém responda. Isso é para a gente refletir, tá? São 3 perguntas que eu coloco aqui no final. Crer na verdade e se calar? Bom, Apocalipse 21, 8, entre aqueles que não estarão no céu, fala que os covardes, os medrosos, eles não vão estar. Então, será que crer na verdade e se calar é uma boa opção, ficar quietinho lá? São Lucas 9, 26 também, vem dizendo que nós não podemos nos calar. Peço que o irmão lê para nós Lucas 9, 26, o irmão Devanil, por gentileza, para nós confirmarmos se nós devemos crer na verdade e se calar, né? Porque esse texto ele vem dizendo que aquele que se calar, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma punição, né? Aquele que tiver medo de falar, nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, é uma boa ideia crer na verdade e se calar? Cremos que não, né? Vamos para o último então. Testemunhar e ser expulso? Bom, São Lucas 4, 29 vem dizendo que Jesus ele foi expulso da sinagoga uma vez. Ele falou algumas palavras lá e os líderes religiosos não gostaram e o expulsaram da cidade. Queriam até jogá-lo de cima de um penhasco, de um despenhadeiro, mas ele conseguiu escapar e fugiu. E João 16, 1 a 3 vem dizendo que nos últimos dias os verdadeiros servos de Deus iam ser expulsos da sinagoga. Porque aqueles que iam expulsá-los, eles não acreditavam no Pai e nem no Filho. Verdade. Só faltou dizer que eles acreditavam na Trindade, mas não colocou isso, irmão, no texto, porque senão eles iam adulterar, tá? Esse texto, eles iam arrancar da Bíblia, porque hoje nós vemos que o que impera é a doutrina trinitária, tá bom? Então, hoje, essa profecia, meus amados, ela se cumpriu na minha vida. Eu fui expulso da sinagoga porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e porque os que fizeram isso comigo, eles não creem no Pai e no Filho, eles creem na Trindade.
Tá certo? Amém. Então fica aqui essas 3 perguntas, meus amados, para a nossa reflexão e para a sua reflexão aí também. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu não peço que você confie em mim, que nenhum de vocês que estão aqui hoje confie em mim. Eu peço que vocês confiem na palavra de Deus e não em homens. E que vocês estudem e busquem as evidências para tomar sua decisão solidificada, não no que o pastor A falou, não no que o meu pai falou, né? Aquele cego lá foram chamar o pai e a mãe dele para falar alguma coisa. Não no que a sua esposa vai dizer, se isso é certo ou não, não no que os seus pais vão dizer, mas na realidade, no fato que aconteceu, no assim diz o Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, que abençoe a cada um de vocês também que assistiram esse vídeo, e que nós a cada dia tenhamos a nossa visão espiritual clarificada para deixarmos de ser cegos e passarmos a ver. Que Deus nos abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Amém.